Olá, gente, boa tarde, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao Bate-Papo com Montanhas Capixabas. Hoje, um bate-papo especial, porque nós temos a presença do senador Fabiano Contarato, o senador que foi eleito em 2018 com mais de 1.100.000 votos, gente, exatamente. Então, o senador veio aqui hoje para que a gente batesse um papo com ele, questões que você pode perguntar através de facebook.com/Montanhas Capixabas. Eu tenho aqui ao meu lado o diretor de jornalismo, Júlio Uber, do Montanhas Capixabas, o diretor administrativo, Evandro Albani, e eu tenho o prazer de falar com o senador Fabiano Contarato, aqui na redação do portal Montanhas Capixabas. Senador, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui com o senhor hoje, né? Eu notei algumas frases aqui de muita relevância do senhor, que até hoje talvez não tenha caído a ficha que o senhor tenha se tornado realmente um senador, porque uma das coisas que o senhor disse foi que um dos princípios que rege a administração pública é a eficiência dos seus atos, né? Eu achei muito interessante isso, porque isso veio diretamente quando o senhor foi delegado, né, de polícia. E a primeira pergunta que eu tenho para o senhor, primeiro agradecendo a presença novamente do senhor, é que o senhor ganhou notoriedade no cenário estadual como delegado, né, de trânsito. Existem projetos para que o senhor pense em apresentar em relação a esse tema tão relevante, porque a gente ainda vê muita impunidade em relação aos crimes de trânsito. Existe algum pensamento em relação a isso? Boa tarde. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, Uber. Boa tarde, meu amigo Evandro. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e a população capixaba. Eu tenho fé em Deus que eu não vou decepcionar a população capixaba, porque eu entendo que um mandato é com data de validade. Eu amo minha profissão, que é ser delegado de polícia há 26 anos e ser professor no curso de Direito, lecionando Direito Penal e Processo Penal há 20 anos. Né? Então, se eu estou exercendo um mandato no cargo de senador da República, se não for para fazer diferença, eu não me colocaria isso. Então, eu quero agradecer a população capixaba, me colocar à disposição. E a pergunta que você fez é muito relevante, porque nesses 2 meses que eu estou no Senado, eu já apresentei 16 projetos de lei e uma emenda constitucional. Já provoquei e já foi deferido também uma sessão temática no plenário do Senado Federal para todos os 81 senadores para discutir o tema do meio ambiente, que é um outro contexto, mas especificamente no trânsito, quando você muito bem falou da eficiência no serviço público, isso era muito comum e ainda é quando as pessoas elogiam um funcionário público. E eu ficava constrangido porque está no artigo 37 da Constituição Federal que a administração pública é regida por princípios. O princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, o funcionário público ele deve ser eficiente. Isso não é uma mera faculdade, é uma obrigatoriedade. Isso é um pré-requisito do mundo público. Então, eu já apresentei, eu acho que 5 ou 6 projetos de reforma no Código de Trânsito. Um que eu acho de extrema importância foi não dar tratamento igual a comportamento. Você tem que dar tratamento igual a comportamento igual. Então, hoje você tem o pior crime no Código de Trânsito, é quando acontece um homicídio, uma morte no trânsito e o motorista estiver embriagado. Quer seja pelo álcool ou qualquer substância efeito psicoativo, hoje na lei a pena é de reclusão até 8 anos. Mas mesmo se condenado, esse motorista não vai ficar nenhum dia preso. Por que que não vai? Porque o Código Penal, no artigo 44, inciso 1º, determina que os juízes substituam a pena de prisão, que aqui está no Código Penal, no Código de Trânsito, se o motorista matar e estiver embriagado, qualquer que seja a pena, se o crime for culposo. Então, ele substitui por qual pena? Pelas chamadas penas restritivas de direito. Que são penas restritivas de direito? Prestação de serviço à comunidade, fornecimento de cesta básica, limitação de final de semana. Então, é inadmissível você botar no Código de Trânsito que se o motorista matar alguém e ele estiver embriagado, provado isso, ele vai ser condenado até 8 anos de reclusão, mas ao final ele não vai ficar nenhum dia preso. Então, esse projeto de lei fica estabelecido a proibição, fica vedado a substituição de pena nos casos de motorista embriagado. Aí sim, se ele for condenado, estiver embriagado,
matando alguém ou lesionando alguém, ele vai efetivamente cumprir a pena na cadeia. Do jeito que está, ninguém fica preso, ninguém está preso, ninguém vai ficar preso no Brasil por crime de trânsito. Então, um outro projeto foi bastante interessante, porque eu quero que esse mandato seja participativo. Eu sempre tive muita proximidade com a população, com as famílias de vítimas de acidente de trânsito. Então, por exemplo, eu recebi um direct de uma pessoa, de um jovem que me segue no Instagram, que eu nunca vi na minha vida, e ele deixou uma proposta, ele falou assim, o senhor, senador, o senhor sabia que não tem uma transgressão administrativa no trânsito se o motorista estacionar o carro na frente de rampa de cadeirante? Ou de pessoas que têm mobilidade reduzida? Eu falei, gente, eu não acredito, como a minha parte é criminal. Eu falei, como que não tem essa transgressão? Você tem se você estaciona na frente de uma garagem, mas não tem na frente? Na rampa de deficientes? Não tem. Aí eu fui olhar no código, procurei e falei assim, realmente não tem. Aí eu imediatamente fiz um projeto de lei. Gente, é verdade que não tem? Justamente. A gente fez até uma transmissão ao vivo em relação a isso. É só um minutinho, não vai poder existir mais. Não vai. Aí, quer dizer... Mas ela ainda pode existir. Enquanto não mudar a lei. Então, mas aí aconteceu. Eu lá de Brasília liguei pro rapaz, fiz questão de ligar para ele e falei assim, Caio o nome dele. Eu falei, eu queria falar com o Caio. Aí eu falei, não, ele mesmo. Aqui é o Fabiano Contarato, eu sou delegado, eu sou o senador da República e eu acatei uma sugestão sua, só quero te informar que o projeto de lei é brutal, já foi para a Comissão de Constituição e Justiça, já foi distribuído para um senador que é o relator e que vai ser, tem fé em Deus, vai se transformar. Eu acho isso fantástico. Isso é uma participação popular, né? Então tem vários projetos. Eu já estou em estudo em um para beneficiar o bom motorista, ou seja, para ele ter redução, assim como tem para pessoas com deficiência física, você tem um desconto no IPI se você não tiver transmissão muito legal, no sistema muito então, legal. eu acho que o poder público ele tem que saber, não é só no aspecto impositivo, imperativo, severo no rigor da lei, mas também no aspecto pedagógico. Bonificar, né? Já que a gente está falando um pouco da participação popular, né, a gente quer mudar boa tarde aqui para quem está assistindo a gente agora. A Sandra Espanhol, boa tarde, Sandra. O Davi Costa também, boa tarde para você. O Cosme Camargo diz assim, esperamos a visita do senador Inova Almeida, na Serra. Arlene Valadares também, boa tarde, Arlene. Bem, continuando, Evandro? Então, senador, o senhor apresentou vários projetos e um deles foi exatamente o projeto de emenda constitucional que o senhor chama de Toma Lá da Cá. Isso. O que vem a ser esse projeto? Na verdade é triste, né? Eu fico triste quando eu vejo que o próprio poder, entre os poderes, ele faz essa barganha para aprovar determinada matéria de interesse do governo. Por exemplo, tem um deputado federal, o presidente elege aquele deputado federal, nomeia ele como ministro, e aí na hora que ele manda uma matéria para a Câmara dos Deputados ou para o Senado, ele exonera aquele ministro para que ele volte e influencie os demais para votar de acordo com o interesse do presidente. Há alguns casos em que o presidente negocia cargos no segundo escalão para aprovar a matéria. Ora, isso fere a imparcialidade, isso fere o livre convencimento do parlamentar. Isso é moralmente reprovável. Então, essa PEC, que é um projeto de emenda constitucional que eu fiz, ele caracteriza isso, ele muda o artigo 37 da Constituição Federal, determinando que isso vai configurar ato de improbidade administrativa e aí a pessoa pode ser responsabilizada efetivamente. Senador, a gente tem ouvido muito se falar de articulação política, principalmente, ultimamente, que a gente tem visto alguns projetos importantes tramitarem por lá, e esse projeto do Toma Lá da Cá pode, de alguma forma, influenciar nessa que eles estão chamando de articulação política? Pode sim, porque, na verdade, o que eles fazem é isso. Essa articulação como vamos conduzir da melhor forma para eu aprovar aquilo que tem interesse o governo. Então, eles querem um voto direcionado com uma troca. Isso é uma barganha. Isso, para mim, fere não só... Não tem um Estado democrático de direito, não existe nenhuma democracia, não existe... A espinha dorsal da democracia no Brasil é a Constituição Federal. Mas nenhuma lei pode ser sedimentada se ela não for em cima de um comportamento ético e moral. Parece uma chantagem. É uma chantagem. Uma coisa nesse sentido, né? Para mim, é uma forma
de extorquir. Né? É uma barganha que fere a ética, que fere a moral. E não tem nome melhor do que tomar lá da cara, né? Não tem. Qual vai ser a punição para quem fizer isso? Dependendo, configurando ato de probidade administrativa, tem vários tipos de penalidade, né? Além de ressarcimento, perdimento de cargo, não poder exercer nenhum cargo por determinado tempo, né? Você tem vários tipos de penalidades suscetíveis por enquanto descaracterizado atos de improbidade administrativa ou crimes de responsabilidade. São condutas diferentes e pode ser. Agora, eu não acredito, do fundo do coração, eu fiz isso e vou lutar com todas as minhas forças para que isso mude. Mas eu não acredito que o próprio Congresso vai ter interesse em mudar isso. Bem, a gente está recebendo aqui muitas mensagens, senador. O Carlos Alberto, ele fala aqui para a gente, o que o senhor tem para falar para o jovem do campo? O Roberto Carlos Keffer, boa tarde, muito boa a entrevista, boa tarde, Roberto Carlos. A Dayana Boecker Pontes Negre, boa tarde, ganhei alguns votos para o senador em Campinho. A Sandra Espanhol, pelo que eu vi até agora, muitos falou do trânsito, quero saber sobre as outras áreas, enfim, obrigado pela participação de vocês. Agora a gente passa, o Cosme Camargo, desculpe, só tem que dar uma olhada nessas taxas cobradas no Detran pelas primeiras habilitações, enfim. Agora a gente passa a palavra para o nosso diretor de jornalismo, Júlio Uber. Senador, boa tarde. Boa tarde. A gente também tem ouvido das notícias que também tem sido repercutido na imprensa é sobre o projeto de corrupção do Moro, Sérgio Moro. Sim. O pacote anticorrupção, anticrime, né? Isso. Qual a opinião do senhor? O senhor acha que vai ser votado na íntegra, vai ter emendas, vai ter modificações? Eu espero que ele seja votado porque ele, na sua grande essência, ele é positivo. Eu vejo que há uma distorção quando as pessoas falam assim, agora a polícia vai ter autorização para matar, ou vai... Não tem nada disso. Se tivesse, eu não estaria aqui me expondo por isso. O que foi, ele só botou luz em cima de um comportamento óbvio. Por exemplo, o artigo 23 do Código Penal, que é a grande polêmica, que ele diz, já existe desde 1940, não há crime quando a gente pratica o fato em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal. Isso existe para qualquer pessoa. Inclusive para o policial. Imagine a cena de um policial que está lá atendendo uma ocorrência com um refém e um bandido fortemente armado, tendo uma pessoa como refém. Ele não está agindo, ele está reagindo a uma agressão. Não para proteger um direito próprio, mas um direito alheio. Então, se acontecer daquela ocorrência, tiver o pior desfecho desse policial matar, ele, independente do projeto do Moro, ele estaria amparado por um excludente de licitude, como para qualquer pessoa. Então, só colocou luz sobre isso, falando que isso é um excludente. Mas eu não vejo problema nenhum, porque está claro que é nessa hipótese. O que me preocupa, e aí eu até questionei isso agora, essa semana, na audiência pública ao ministro Moro, que eu perguntei sobre o artigo 395A do projeto dele, que ele prevê, não o playback, não, é parecido, mas ele fala que depois de recebida a denúncia ou queixa, o juiz, junto com o promotor e o advogado e o acusado, eles já podem definir o que é muito comum a gente ver nos Estados Unidos. Ele já define a pena. Vem cá, olha, você praticou tal crime, as provas estão aqui, a pena pode chegar de 6 a 20 anos. Você quer pagar 8 anos de cadeia e vamos acabar, não vai ter nada? Então, aparentemente, para muita gente, você pode achar que isso é positivo. Eu não acho que seja num Brasil desigual como é o nosso. Eu estou falando isso por experiência como delegado por 26 anos. Em que sentido? A classe pobre, as pessoas menos favorecidas, infelizmente, elas não têm uma assistência judiciária, uma assistência jurídica igualitária com as pessoas, da mesma forma que as pessoas com poder econômico. Então, o que me assusta, o que me preocupa é que pode sim já haver um acordo de estabelecimento de penas
para a população menos favorecida, de forma imediata, sem que ela tenha ali uma assistência judiciária que vai garantir que está sendo aplicada uma pena adequada para ela. A minha preocupação é essa, porque no Brasil, infelizmente, se fala no artigo 5º que todos somos iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, mas essa igualdade está longe de ser alcançada. Eu lembro que quantas vezes que eu estava no plantão, pobres que eram conduzidos, eu fazia com rigor da lei, auto de prisão em flagrante, vinha advogados às vezes não tão bem preparados, mas quando vinha uma pessoa com poder econômico, vinha 3, 4 advogados, melhores advogados, etc. Então, é complicado. Eu acho que esse é um ponto muito sensível. E também eu questionei ele o lance do Caixa 2. Por quê? Porque ele, quando juiz, ele teve várias condenações deles em cima do Caixa 2. E agora, no projeto dele, depois que ele apresentou o projeto, ele deu uma declaração falando: não, o Caixa 2 não é tão grave quanto a corrupção. E eu achei contraditório e questionei: olha, mas como não? Aí ele pegou e explicou que não, que foi uma forma, uma estratégia por pressão para que o projeto seja aprovado. Então eu estou assim, eu repudio qualquer tipo de comportamento, mas na essência o projeto anticorrupção, anticrime dele, na sua grande maioria, ele é extremamente positivo. Tem pontualmente, tem coisas ali que eu não acho positivo e não acredito que vai passar. Por exemplo, ele coloca em texto da lei, falando em organização criminosa, como o PCC, Comando Vermelho. É o Estado reconhecendo, dentro de uma lei, organizações criminosas com nome? Não, isso eu acho inadmissível e inaceitável. Ele tem que colocar organizações criminosas, né? Independente de citar o nome, meu, seu, qualquer nomenclatura. Agora, por exemplo, eu fiquei triste que na Comissão de Constituição e Justiça, na qual eu sou titular, teve um senador que era o relator e teve um projeto de lei que foi aprovado e que eu pedi vista e dei voto contrário num ponto. Por quê? Porque o relator, ele desvio de verba de Bolsa Família. Olha, nós temos 450 municípios no Brasil que estão em extrema pobreza. Então, esses programas sociais, aquele valor é tudo para aquelas famílias. Então, se um servidor público, um agente público, um agente político desvia verba desses programas sociais, isso é muito grave. Então, está estabelecido, o projeto estabelecido como crime, manteve como crime até 12 anos de reclusão, mas estava estabelecido como crime hediondo. E o relator foi e tirou, e eu sustentando que era crime hediondo. E aí então eu falei, olha, como que fica a razoabilidade no meu voto? Eu falei, como que fica a proporcionalidade? Você portar uma arma de fogo de uso restrito é crime hediondo. Agora, você desviar de Bolsa Família, tirar comida de você tratar não vai ser crime hediondo. Com o mesmo rigor, né? Não, e outra coisa, você tem uma vítima determinada. O outro, você tem uma universalidade de vítimas. Não há que se falar. Esses, infelizmente, são os estereótipos criados, né, pela sociedade, enfim, e sustentados de forma errônea. Bom, a gente quer agradecer a participação de todos vocês aqui. Entrem pelo facebook.com/Montanhas Capixabas, deixe sua opinião, deixe sua pergunta. Nós estamos aqui ao vivo com o senador Fabiano Contarato. A gente passa a palavra para o Evandro agora. Senador, o que o senhor acha do projeto sobre a reforma da Previdência? O senhor concorda com a maioria dos pontos? Tem algum ponto que o senhor discorda radicalmente? Tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? E na verdade é o seguinte, saber que a reforma precisa, que tem que ter uma reforma da Previdência, nós sabemos. Mas eu acho que nós temos que botar o pé no chão e entender que, infelizmente, a reforma como está sendo apresentada, ela só vai prejudicar a camada menos favorecida mais uma vez. Eu não acho razoável você tentar igualar a aposentadoria de homem e mulher. Não acho. Por que eu não acho? Muito se fala assim, a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Aumentou para quem tem saúde de qualidade, aumentou para quem tem educação de qualidade, aumentou para quem tem emprego, aumentou para quem mora num local que não tem alto índice de violência, agora para quem vive do Sistema Único de Saúde. Vai você precisar do Sistema Único de Saúde. A saúde é um direito de todos. Aliás, é um direito humano, né? É um direito humano essencial, está no artigo 6º da Constituição Federal. E, infelizmente, as pessoas estão morrendo no Sistema Único de Saúde. Isso quando consegue fazer uma consulta. Imagine quando ele tem que fazer um exame de maior complexidade. Você vai falar o que estão fazendo lá de estabelecer R$400 para o trabalhador rural.
Não tem como. Você não tem, tem pontos ali que trabalhar 40 anos para você poder aposentar, sendo que os jovens não têm oportunidade de ter o primeiro emprego. Eu conheço vários, eu mesmo tenho 12 sobrinhos, a maioria deles com já nível superior, vários são engenheiros elétricos, de engenheiros civis, e que não têm oportunidade de ter o primeiro emprego. Então você imagina, esse jovem vai começar a trabalhar, nós temos um Brasil de mais de 15 milhões de desempregados, mais de milhões que estão na informalidade. Então quando ele for formalmente entrar ingressar com carteira profissional de trabalho na CTPS e for começar a contribuir para ele trabalhar 40 anos, se ele não tiver uma qualidade de vida adequada, ele não vai chegar no momento para aposentar. Então, dificilmente ele vai aposentar. Então, eu acho o seguinte, tem que ter a reforma, tem que tratar de forma igual, comportamento igual, e digo mais, você falar 40 anos de trabalho, para ele se aposentar pelo SUS, que o teto é 5 mil e poucos reais, mas que ele não vai, se ele contribuir com o máximo, ele chega a ganhar isso. Mas a aposentadoria dele não vai em cima do máximo, porque vai ser em cima das médias. Das médias, Então é quase que impossível dele aposentar com o teto do INSS. E aí ele vai ter... Daquilo que ele contribuiu durante os anos, né? Os anos todos. Ao passo que o servidor público, muitos deles... se aposentam integralmente. E com um salário muito maior. Vai ser motivo de muita discussão no Senado. Eu não tenho dúvida. Aí que eu acho que falta ao presidente ter efetivamente ter serenidade, sobriedade, para saber ter um diálogo mais convincente junto com a Câmara dos Deputados, junto com o Senado, parar de ter atrito, de discussões, eu não quero entrar no mérito, mas que efetivamente, porque existem pautas importantíssimas que vão impactar na economia e no desenvolvimento do país, que para gerar emprego e renda, para a reformulação do Código Tributário Nacional, que passou da hora de ser reformulado, passou da hora de reformular o Pacto Federativo. Quando a pessoa que está nos acompanhando fala assim de outras áreas, eu tenho projetos fortemente para atacar a saúde, por exemplo. Nós temos acho que, salvo engano, no artigo 198 da Constituição Federal, que manda que 15% da receita corrente líquida tem que ser aplicada na saúde pela União, 12% pelo Estado e 15% para o município. Se esse percentual não está dando, vamos aumentar. Então eu pretendo efetivamente fazer uma proposta de emenda constitucional para aumentar esse percentual, porque é inadmissível você falar que todos têm direito à saúde e as pessoas estão morrendo nos hospitais públicos, que todos têm direito à educação, mas pobre da família, cujo jovem, você que está nos assistindo sabe disso, o sonho do jovem de uma família carente é ser médico. Sabe quando que ele vai entrar na Universidade Federal? Muito difícil se não for o sistema de cotas, porque essas vagas são disputadas pelos cursinhos e pelas escolas particulares, e a concorrência é desleal. Olha, mas é uma garantia constitucional que todos têm acesso à educação pública de qualidade. O Estado falha na educação, o Estado falha na saúde, o Estado falha na geração de emprego e renda, na segurança pública, que está no artigo 144, que a segurança pública é direito de todos, é dever do Estado. E aí a gente verifica medidas assim, imediatistas de lavar as mãos. Me perdoe quem pensa ao contrário. Não, o Estado declara a sua ineficiência, a sua impotência e transfere para a população, falando, agora você pode ter 4 armas em casa. Perfeitamente. Acho que você tem que ter muita cautela com relação a isso. Eu vou te dar outro exemplo que eu quero provocar, e que já peguei uma equipe lá para estudar, uns consultores do próprio Senado. O artigo 7º, inciso 4 da Constituição diz que a União deve instituir um salário mínimo digno, capaz de suprir as suas necessidades e da família, com saúde, educação, habitação, moradia, lazer, vestuário, higiene, etc. E nós temos esse mísero salário, enquanto nós temos lá garçons no Senado Federal ganhando mais de 15 mil reais por mês. Exatamente, eu apurei isso. Então, como você vai falar em uma reforma da Previdência que só massacra a população menos favorecida e mantém o privilégio para quem já tenha por demais privilegiado? Eu sei que muitas pessoas não concordam com o que eu estou falando. Acham que eu estou sendo contra, porque eu reconheço que tem que ter reforma, mas que ela seja igualitária, que ela seja justa. Quem ganha mais deve pagar mais, deve contribuir muito mais. Isso me lembra muito uma fala uma música do Engenheiros do Havaí, que fala assim: somos iguais, mas uns mais iguais que os outros, né? Isso me lembra muito isso. Nós estamos aqui ao vivo com o senador Fabiano Contarato. Mande a sua mensagem através do Facebook /Montanhas Capixabas.
Senador, a gente vai falar um pouco sobre o Pacto Federativo, né? Em que, por exemplo, o Estado do Espírito Santo, ele envia para a União 65% daquilo tudo que arrecada. Isso é absurdo. Que é um dinheiro enorme, altíssimo, né? Onde está o retorno disso? E assim, existe a possibilidade de mudança? Porque o que a gente mais vê é essa dificuldade, por exemplo, vai vir verba do governo federal, mas mentira, já foi. A verba já foi para lá e não retorna. Como que é essa relação? Na verdade, isso é assim, você tocou num ponto que me afligia, e eu, durante a campanha, eu falei isso muito forte, que eu ia tentar lutar para a reformulação desse Pacto Federativo. Em 2016, a União veio aqui no Estado do Espírito Santo, e só com o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto de Renda sobre Pessoa Física, Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, ela pegou 12,5 bilhões de reais e restituiu para o Estado do Espírito Santo 4,48. Não tem como. Não, isso é inaceitável. Você tem que ter uma reformulação disso. Então, para isso que eu me predisponho. Obviamente, é para tentar corrigir. Só que isso tudo tem que ser mudado da Constituição, tem que haver um interesse por trás disso. O que eu quero deixar claro para a população capixaba é que coragem eu tenho. Botar digital, fazer o projeto de lei, fazer a proposta de emenda constitucional, isso eu vou fazer. Como tem na saúde, que eu falei, que eu dei o exemplo, que 15% da receita corrente líquida tá pouco, vamos aumentar. O que não pode... Por quê? Porque eles têm... Eu fico triste, me perdoe o desabafo. Há interesse nessa relação para se manter essa relação de promiscuidade. Né? O senador e o deputado tem que ir lá ficar barganhando uma emenda. Você tocou no ponto certíssimo, dessas emendas. Olha, cada parlamentar tem direito, acho que o ano passado foi 15 milhões por parlamentar para ele distribuir para onde que quer. Eu acho isso uma relação assintosa, promíscua mesmo, porque é para se perpetuar no cargo político, entendeu? Eu vou ser prefeito, eu vou te dar uma emenda de 1 milhão, porque o ano que vem tem eleição para prefeito, daqui mais 2 tem para deputado federal, o sistema vai se perpetuando, vamos nos mantendo no poder político. Olha, por que a gente não fortalece a receita dos municípios para que eles possam ter autonomia e deixar de se submeter a essa relação de prostituição, essa relação promíscua? Então, o que eu defendo é na reformulação do Pacto Federativo, na reformulação do artigo 198 da Constituição, quando fala na distribuição da receita corrente líquida para a saúde, na educação pública, que tem que ser uma educação pública de qualidade, para que o jovem que queira fazer um curso de medicina, um curso de direito, ou um curso desses grandes cursos de graduação que são muito concorridos nas universidades federais, possam efetivamente entrar, porque hoje, do jeito que está, infelizmente, nós não temos essa igualdade. Então, essa coisa da emenda parlamentar, eu até entendo que tenha que existir para ajudar de forma emergencial, mas não para se perpetuar, para você manter os municípios e aquela relação entre deputado federal, prefeito, entre senador, governador, prefeito e assim sucessivamente, para ficar nessa ciranda e todos se mantendo naquele cargo político. Eu volto a falar, eu amo ser delegado e amo ser professor. Eu estou como senador, mas eu tenho fé em Deus que eu verás que o filho teu não pode ouvir. Senador, aproveitando, a gente está falando sobre esse tema de emendas, existem as emendas, o senhor também tem direito, né? O senhor já tem um segmento específico que o senhor vai destinar? Como que vai ser essa divisão desse valor? Obrigado, Uber. No primeiro dia que eu assumi, eu pedi para disparar um e-mail, eu formulei um e-mail para todos os prefeitos, para que eles apresentassem os projetos de prioridades do município, porque nesse ano, como não tem emenda, que eu entrei agora, é só para o ano que vem. Então eu já peguei uma pessoa só para a parte de orçamento e já 50% do total dessas emendas tem que ser para saúde. Então eu estou priorizando a educação, prioridade para mim é a saúde e a educação. Agora, eu já falei para o funcionário de lá, eu até falo com ele assim, é Silvio, o nome dele, eu falo, Silvio, eu não quero que 1 centavo volte para a União. E isso eu falo para todos os políticos que vão lá me procurar. Porque tem gente lá que vai lá com projetos astronômicos, querendo vender a coisa, e eu não sou menino. Eu tenho que saber, eu quero saber se esse projeto tem viabilidade, se ele tem. Porque não adianta você chegar e falar assim, eu quero construir um hospital em Domingos Martins. Você tem
Quem vai manter o hospital? Quem serão os funcionários do hospital? Então, já vai ser uma verba que, se eu destinar verba para esse tipo de projeto, ele vai voltar. Eu vou perder a verba. Então, eu prefiro aumentar uma ala de um hospital aqui, de uma unidade de saúde daqui do Domingos Martins, que precisa, por exemplo, no pronto-socorro, ele precisa ser ampliado. Eu preciso, porque isso é mais razoável, é mais factível, é mais certo, e essa emenda não vai retornar. Então, eu prefiro estar comprando ambulâncias para cá ou para qualquer município que precise, porque eu sei que isso eu não vou retornar. Então, eu já deixei o recado, tá claro. Eu falei assim, olha, não venha com projeto mirabolante que eu sei que vai voltar, que não vai ter, que não vai fazer. E a prioridade é a saúde e a educação. Claro que isso para uma emenda específica do parlamentar, mas eu faço parte também, existe a chamada emenda de bancada. E essa emenda de bancada, salvo engano, no ano passado foi quase 198 milhões. É muito dinheiro. Então, eu acho que caberá à bancada, e isso eu estou fazendo parte das reuniões, eu tenho deixado isso muito de forma bem contundente, falando, olha, nós temos que destinar a quem efetivamente precisa. Nós políticos, temos que parar com essa conduta de ficar olhando o partido. Nós temos que olhar a população. Se a população de Mantena precisa daquela verba, que vamos direcionar, vamos nos empenhar para aquilo. Independente se o prefeito de lá é de partido A, B ou C. Porque acabou, o princípio é da impessoalidade. É isso que as pessoas têm que entender, é isso que os políticos têm que entender. Eu não posso, justo, eu não tenho que direcionar uma emenda de bancada para um município, sendo quem mais precisa. Vamos ver, nós temos muita desigualdade no Estado. Elencar as prioridades. As prioridades. Né? E nem sempre a prioridade é aquilo que efetivamente a pessoa quer. Eu falo na visão do político, a prioridade para ele é aquilo que vai beneficiar ele próprio. É aquela coisa vai gerar voto no futuro. E se perpetuar no cargo, infelizmente. Bem, nós continuamos aqui com a participação das pessoas que nos assistem agora. O Reginaldo Gonçalves Santos, ele fala 15%, mas se for ver a saúde do Estado, tem 1% gasto. E o restante? É a pergunta dele. O Roberto Carlos Keffer também dá boa tarde pra gente. Obrigado, boa tarde. O Cícero Módulo também. Boa tarde, Cícero. Parabenizando o senador Fabiano Contarato, tá certo? Senador, o senador Jorge Cajuru, anteontem, na CPI de Brumadinho, ele disse que se ele fosse da Justiça, ele prenderia o ex-presidente da Vale, o senhor Fábio Schwartzman. Por que eu estou falando isso? Porque o senhor é presidente da Comissão de Meio Ambiente, né? E ontem o senhor postou numa das redes sociais do senhor e classificou as atitudes daqueles que estavam participando ou daqueles que não participaram, ou seja, são 17 titulares, mais 17 suplentes, classificou a atitude como uma atitude inerte e que, se fosse preciso, o senhor apresentaria proposições positivas em relação ao meio ambiente, haja vista a devastação que a gente vê em relação, não só no Brasil, mas uma questão mundial. O senhor acha que não aconteceu, essas proposições não aconteceram por incapacidade técnica ou por falta de vontade mesmo? Infelizmente, as pessoas, os políticos, eles não sabem nem o que é direito, não sabem nem o que é a dimensão que é o meio ambiente, né? Eles não sabem que isso está dentro dos direitos humanos, que isso é um direito universal, que transcende a fronteira do Brasil. Isso é que vai garantir a vida dos nossos filhos, das futuras gerações. Eu quando eu fui eleito para ser presidente da Comissão do Meio Ambiente, fiquei muito feliz, porque eu falei assim, nossa, eu vou estar no meio de brilhantes ambientalistas, pessoas preocupadas. É claro que a gente também tem que ser, assim, não ser tão utópico de só preservar o meio ambiente, mas você tem como ter um desenvolvimento sustentável. É o equilíbrio, onde que eu posso ir para você ter uma sociedade gerando emprego e renda, mas mantendo um meio ambiente. E para minha surpresa, Sidney, não foi isso que eu me deparei. Eu convidei o ministro do Meio Ambiente para uma audiência pública, o ministro do Meio Ambiente para uma audiência pública, e com muito sacrifício dos 34 senadores que poderiam estar lá,
apenas 4 foram. Quer dizer, eu presidi no outro dia a reunião da Comissão do Meio Ambiente, que tinha projetos de lei, inclusive com o relator que apresentou o relatório, que nem o relator foi. Então, e aí eu, como não tem quórum, eu não pude dar prosseguimento, que era matéria terminativa, eu tinha que fazer, a votação era nominal, não era simbólica. E o senhor disse que o senhor tivesse que fazer... Isso. Por quê? Porque tem um prazo para os senadores apresentarem sugestões de políticas públicas destinadas ao meio ambiente. E até agora ninguém apresentou. E aí eu falei, olha, eu estou prorrogando o prazo. Mas se ninguém apresentar, eu mesmo, como presidente, vou apresentar. E eu vou falar uma coisa muito mais grave. Muito mais grave. Quando eu falo assim, infelizmente, eu vou citar uma obra aqui de um cara que eu acho fantástico, que foi Thomas Hobbes, que escreveu um livro chamado Leviatã, quando ele fala o homem é mau por natureza, é lobo do próprio homem. Eu tenho observado isso no Senado, eu observo isso no dia a dia. Por quê? Porque na hora que eu vi a composição dos membros do Senado, você vê que são pessoas, muitos deles têm interesse totalmente antagônicos ao meio ambiente. Ou seja, se depender, passa um trator na floresta amazônica. E aí vem com projetos. Tem um projeto lá que eu acho já até antecipo, que eu particularmente acho um absurdo. Um senador quer que se botar em lei que se você requer uma licença ambiental e não sair no prazo, automaticamente está dada a licença. Então, quer dizer, você vê assim, a coisa do cuidado com o meio ambiente que não é. Não existe. Não existe. Eu fico triste porque quando tem um desastre, todo mundo quer aparecer em cima da tragédia alheia. Mas na hora de efetivamente estar apresentando sugestão de políticas públicas, projetos de lei, infelizmente as pessoas não estão comparecendo. Você sabe qual é a minha maior surpresa? O senhor colocou isso numa rede social, né? Classificou isso como inerte, né? A inércia. Isso. Desses 34 que deveriam estar participando, só havia 4? Não, isso 4 foi no dia que foi o ministro. Nesse não tinha 2. Não havia quórum, né? Então, como é que foi a reação? Ou não houve reação? Até agora a reação é silenciosa, né? Então você tem formas de você tentar neutralizar um parlamentar. Eu espero que eles tenham a sensibilidade e tenham atendido que é um apelo. O que eu falei foi justamente, se você não tem afinidade com o tema, pede para outra comissão. Mas não ocupa um lugar se você não está participando, porque quem perde com isso é a população. Eu não consigo ficar, eu tento sempre na minha vida toda ser mais proativo, eu não consigo ficar fazendo papel de figuração ali. Então tem senadores que falam, vamos fazer uma subcomissão disso. Para que subcomissão? Fazer reunião para fazer reunião, para onerar mais. Para onerar o Estado. Para onerar, não. Então, a reação eu ainda não tive. Eu espero que na próxima reunião venham mais senadores. Aliás, seria até bom que houvessem reações, né? Eu queria muito. O Caio Mendonça, da Boa Tarde, senador. O senhor já tem algum projeto para o Espírito Santo? Nossa, o Espírito Santo você tem para o Brasil, né? Porque a competência lá ela é federal. Então, como eu falei, eu já apresentei 15 ou 16 projetos de lei de mudança federal. Um deles eu acho importantíssimo, porque eu, como delegado, vivenciei isso. Por exemplo, criminalizar o porte de arma de brinquedo. É muito comum você verificar que às vezes a pessoa anda com armas de brinquedo que até no peso, ela é idêntica de verdade. E ele ainda não foi lá praticar o roubo. Então, no iter crimes, ele ainda está na fase dos atos preparatórios, não tem relevância lá para o crime de roubo, porque ele não iniciou a execução. Então, não tem nada. Então, a polícia trazia para mim, quando eu era delegado plantonista, e estava na cara que aquele cara ia praticar se já praticou roubos. E eu não podia fazer nada, porque aquela arma não é arma de brinquedo. Então, eu já apresentei um projeto alterando o Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003, estabelecendo lá um parágrafo escrito da seguinte forma: na mesma pena incorre quem portar ou trazer consigo arma de brinquedo ou simulacro de arma capaz de atemorizar outro. E também alterei o crime de roubo, botando um aumento de pena se você pratica o roubo com arma branca, faca, ou uma arma de brinquedo. Então, acho que aí você teria como fazer essa adequação típica.
fiz projetos para estimular a doação de sangue, visando a ausência, e doação de medula óssea também, para ter direito também à entrada em cinema, teatro, etc, etc. Então projetos que eu espero que passem com tranquilidade quem vai ser ganhando com isso é a população. Então, porque ele fala para o Espírito Santo. O Espírito Santo tem a reformulação do Pacto Federativo para aumentar as receitas dos municípios, para os prefeitos não ficarem na mão dos deputados e assim sucessivamente. Né? Você tem modificação na Constituição para tentar ter a educação pública de qualidade, que eu questionei isso ao ministro da Educação, quando eu participei da audiência pública. Eu falei, olha, sinceramente, o senhor me fez lembrar a Alice no País das Maravilhas, porque o senhor está querendo falar das escolas que estão aí sucateadas, professores que não têm um treinamento permanente, né, que não tem um incentivo a fazer um mestrado, doutorado. Aliás, eu costumo dizer que o Brasil, às vezes, ele incentiva os professores a serem doutores para depois de serem doutores humilharem eles, porque aí você vai botar um professor com doutorado ganhando 6 mil, 7 mil reais. Né? Então você incentiva para depois humilhá-lo. Né? Então, quando eu falo assim, um paradoxo, poxa, com todo respeito, o meu motorista que me atende em Brasília, ele ganhava quase 15 mil reais por mês. Não tem como. Não desmerecendo, não desmerecendo. Por favor, não quero desmerecer mesmo, porque eu sou filho de um motorista. Meu pai, eu tenho muito orgulho de falar isso. Meu pai é motorista há 40 anos. Eu não quero desmerecer ele. Quem dera se todos pudessem ganhar isso. Mas eu não acho justo um trabalhador, um professor ganhar um com policial. Essa titulação, né, com mestrado. Ou nem tendo, mas ganhar 1.500, 2.000, um policial arriscando a vida para ganhar tão pouco. Né? Então eu acho que, tipo assim, é outra coisa que eu estou vendo lá, já estou em fase de término de elaboração, estou adiantando até isso aqui. Eu estou propondo também uma isonomia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário no que tange aos salários dos seus servidores. Não acho justo. Cargos iguais com o mesmo salário. Todo com o mesmo salário. Porque eu não acho o patinho feio dos 3 poderes é o executivo. Com todo respeito. O executivo você ganha mal. Agora você vai para o legislativo, vai para o judiciário, o salário. O senhor propondo essa isonomia, a gente não está voltando a uma Alice no País das Maravilhas? Mas não é um mundo maravilhoso de Wall-E? Mas tem que propor, né? Sidney, sabe por quê? Me fez lembrar a fábula do beija-flor, né? A floresta incendiando e o beija-flor indo lá com o biquinho pegando, né? Então, cara, mas você não vai ver? Alguém tem que começar a fazer. Exatamente. Eu não quero pecar por omissão. Eu quero que passe o tempo que passar, quando alguém botar lá assim, a isonomia salarial entre os poderes, já teve um projeto do senador Fabiano Contarato do Espírito Santo, mas que foi arquivado. As pessoas vão ver que já há tanto tempo atrás aquela ideia já estava ali, já estava tentando fazer. O que não pode é deixar de fazer. Ou o que não pode é você ser um senador omisso. Eu acho isso. Eu acho que esse é o recado que a população deu nas urnas, foi claro. A população está cansada dos mesmos com os mesmos resultados. E a população tem que entender que o voto tem um preço. O preço do voto é o futuro, que o futuro começa agora. É o voto que vai garantir uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, uma dignidade salarial. Eu não posso conceber que está na Constituição desde 88 que o salário mínimo tem que atender isso, se nós temos nem R$1.000 de salário mínimo. Eu não posso compreender que o meu motorista, e não desmerecendo ele, ganhava esse salário, enquanto que em detrimento de outros. Não tem como, né? Então não é nada, muito pelo contrário. Eu tenho orgulho quando eu falo assim, meu pai foi motorista de ônibus por 40 anos, atualmente ele mora em Nova Venécia, ele foi por 40 anos puxando ônibus na Grande Vitória. Minha mãe, semi-analfabeta, criou 6 filhos, eu sou o mais novo. Eu sempre estudei em escola pública. Quando eu passei na escola técnica, que hoje é IFES, eu tinha que andar da Toca, em Cristóvão Colombo, até a Glória, e aí eu chegava e falava, eu sou filho do motorista Albino, para ver se eles deixavam, porque eu não tinha dinheiro para passagem. Então, quer dizer, eu acho que hoje eu agradeço muito a família simples que eu venho, essa origem pobre que eu venho, porque talvez eu não tivesse a hombridade e que para mim faz parte do ser humano. Eu não estou fazendo nada mais que obrigação, porque a essência do ser humano é isso. Não tem nenhum comportamento que não possa ser sedimentado se não for em cima de uma base ética. Então, a ocasião não faz o ladrão. Apenas o revela. Então, é isso. O senador Fabiano Contarato, a gente já viu a sua proatividade, né? Vê que o senhor realmente é um grande ativista
Mas o senhor deve ser considerado um calo por algumas pessoas, né? Isso te incomoda? Já me incomodou mais, né? Porque quando você... Não sei, eu já fui intitulado de doido. Porque... Não sei... Será que se você ser rotulado como doido é querer uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária, é você querer fazer valer o que está na Constituição, uma saúde pública de qualidade, é você querer falar que todos são iguais perante a lei. Pode me chamar de doido, se isso for ser doido. Agora, não tem como eu admitir que você viu... Por exemplo, teve um senador que fez uma proposta de mudança na legislação eleitoral, acabando com as cotas da participação das mulheres nos processos eleitorais. E eu fui sorteado o relator, e eu fiz um voto defendendo a participação das mulheres. Aliás, acho até que devia aumentar, porque você fala que homens e mulheres são iguais, né? Isso é uma mentira, você me perdoe. Mesmo eu sendo homem, aliás, longe de mim me colocar no lugar de fala dela, porque só quem sabe, a igualdade entre homens e mulheres está longe de ser existente. Você tem uma desigualdade salarial, até no concurso público, ela entra de forma igualitária, mas na hora da ascensão da carreira, a desigualdade também impera. Você quer ver um exemplo clássico? Nos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi o legislativo. Olha, até 1932 a mulher não podia votar. A mulher não podia ter CPF, ela usava o CPF do marido. A mulher não podia ter cartão de crédito. A mulher, quando ela engravidava de um homem casado, ela não podia, pelo Código Civil, ela não podia entrar com ação de investigação de paternidade contra ele, porque ele era casado. Então você falar... E aí eu convoco as mulheres de bem, a se filiar no partido, a entrar, a tomar seu lugar, para que você possa ter vez e voz. Porque senão, em pleno século XXI, nós estamos querendo retroceder, e eu já apresentei, eu tenho fé em Deus que agora, na próxima quarta-feira, pode entrar na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, e eu vou ler o meu voto falando da manutenção, pela rejeição desse projeto, que para mim é um retrocesso. A gente tem aqui a participação dos nossos, das pessoas que estão assistindo a gente agora, o Reginaldo Gonçalves Santos. Senador, você está a par da situação da BR-262? Essa obra vai ser em Elefante Branco ou vai ser realizada, senador? Eu tenho fé em Deus que seja realizada. Eu estou participando, sim, porque como é uma obra diretamente ligada do governo do Estado com o governo federal, eu participo, faço questão de participar de reuniões no Ministério, para falar, olha, vamos ver o que está faltando aí para a gente... para dar prosseguimento nisso. Não pode você ficar com a obra paralisada, entra governo, sai governo, mandatos e mandatos, né? É igual político, né? Eu fico triste quando eu vejo os políticos falando assim. Agora você está exatamente como... falando assim, os meus alicerces são, os meus objetivos é saúde, educação e segurança. Meu Deus, isso já está na Constituição de 88, não tenho o que falar. O Caio Mendonça também pergunta assim, qual a sua opinião, senador, referente à privatização do Porto de Vitória? Irá beneficiar os capixabas desempregados? Esse é um ponto muito delicado, tem que ser discutido, tem que ser avaliado. Eu prefiro me manifestar com mais prudência. Gente, nós estamos aqui com o senador Fabiano Contarato, a quem eu tive o prazer de conhecer, fantástico. Você que está nos vendo agora é um ser humano comum, de carne e osso, aliás, um ser humano quase ímpar, porque você não faz ideia da simplicidade deste homem que está aqui. E muito acessível. E muito acessível. E é o mais importante para nós, moradores e eleitores. Exatamente. É um grande nome e eu fico muito feliz, senador, com a sua presença aqui, principalmente quando eu fui apurar para que a gente começasse a fazer a pauta em relação à sua entrevista. O senhor citou Hobbes, o senhor citou uma fala do senhor Rui Barbosa, o senhor citou Martin Luther King, são grandes líderes, né, que viveram nesse mundo e que nos ensinaram alguma coisa. E tem uma frase que eu gostaria que o senhor comentasse aqui, que eu achei fantástica, é uma frase de sua autoria, que o senhor, quando assumiu uma das delegacias, o senhor disse assim, eu não quero catadores de siri, eu não quero os carroceiros de areia, eu quero os donos das peixarias e os donos dos areiais. Essa postura, de novo, deve incomodar muita gente, mas eu vejo que o senhor mantém com força os seus ideais. Gostaria que o senhor falasse para as pessoas que estão nos assistindo agora
de não desistir sobre esse ideal. Eu vejo que o senhor até se emociona em relação a isso. Essa integridade. Né? Integridade. Que é o que falta no nosso político e na nossa população. Eu fui buscar, desculpa a emoção, mas eu fui buscar exatamente no ponto em que o senhor mais me emocionou com essa frase. Eu sei que a frase é uma frase muito forte, mas eu não poderia deixar de mostrar para aquela pessoa que está nos vendo agora ali que o senhor é um ser humano ímpar em relação ao seu mandato, em relação à sua ética, à sua moral. Desculpe, a gente vai pegar uma água para o senhor, mas eu gostaria que o senhor comentasse para a gente lá. Vamos lá, ganha um fôlego. Na verdade, eu aprendi desde o banco da faculdade, que acho que com a simplicidade dos meus pais, e na faculdade de Direito eu aprendi que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Infelizmente, essa não é a verdade no Brasil. No Brasil, você se criminaliza a pobreza. Eu não vejo... existe um criminólogo chamado César Lombroso, que ele escreveu um livro chamado O Homo Delinquente, O Homem é Delinquente. O que Lombroso falava? Ele falava que o criminoso é nato. Ele falava, olha, o tamanho, o formato da testa, ele é criminoso. O tipo do nariz, ele é criminoso. O tamanho da orelha é criminoso. E eu falo para você, Sidney, infelizmente no Brasil, o Estado reproduz Lombroso. Porque eu não vejo, me perdoe as polícias... O Estado reproduz? Lombroso. Lombroso. O que é Lombroso? É o nome do autor do livro. Ah, tá. César Lombroso. Porque quando Lombroso ele falava que o criminoso é nato, eu falo que o Estado reproduz, porque eu não vejo, e olha que eu sou policial, me perdoe, não quero ofender as polícias, mas eu não vejo a polícia dando geral em playboys na mata da praia, na Ilha do Boi, na Praia do Campo, na Praia da Costa, mas eu vejo fazendo isso diuturnamente nos bolsões de pobreza, onde a população que mais sofre, que mais está privada dos seus direitos. Então eu cansei de ser utilizado pelo Estado para dar chicotada só contra pobre, afrodescendente e semi-analfabeto. Porque quem mais pratica crimes que ofende a população são os políticos. Eu não tenho dúvida disso. Porque quando alguém pratica um furto aqui, você tem uma vítima determinada. Agora, quando um prefeito desvia verba da saúde, ele está matando milhões de pessoas. Quando um secretário de educação desvia verba da educação, ele está matando o sonho de milhões de jovens. Então, há uma universalidade de vítimas. Então, foi nesse contexto, quando eu passei pela Delegacia do Meio Ambiente, foi nesse sentido que eu quis falar. Chega de só atuar, chega do em uma Estado, ponta, né? Só numa ponta, né? Só contra o pobre, o afrodescendente, o semi-analfabeto. Basta você traçar um perfil socioeconômico de quem está preso. Só depois da Lava Jato é que nós começamos a ver efetivamente políticos sendo presos, pessoas respondendo, mas a grande massa da população carcerária é hoje. Então é isso que eu quis falar. Eu falo assim, não, eu não quero só esse, porque está no artigo 29 do Código Penal que quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas mesmas penas a este combinada, na medida de sua culpabilidade. Então não é só o carroceiro, mas não é só o catador de caranguejo, mas é quem de qualquer forma, e principalmente é aquele que tem detém o domínio do fato, né? O dono é o dono das grandes peixarias. Nesse fato, a minha saída da Delegacia do Meio Ambiente foi por isso. Preponderante. Foi assim, eu descobri que para você ter uma oficina mecânicazinha num bairro, você tem que ter uma licença ambiental. Até que eu descobri que o Porto de Vitória não tinha licença ambiental. E aí até que o senhor barrou, né? Eu pedi interdição. Denunciei a secretária de Estado, e aí no outro dia eu fui exonerado. Quer dizer, eu fui removido, por quê? Porque você é intitulado como louco, que você oficiou... Ou seja, está sendo um calo, não está? É um calo, exatamente, é um calo. Aqui, gente, a gente agradece demais. Eu pensei que eu não fosse conhecer político assim na minha vida, mas eu acabei conhecendo. Eu também confesso que estou emocionado por estar ao lado de Fabiano Contarato, o senador do Espírito Santo, que foi eleito com mais de 1.100.000 votos, e agora a gente entende o porquê exatamente dessas eleições. Senador, a gente agradece demais a sua participação aqui, foi enriquecedor, emocionante. A gente deseja para o senhor todo sucesso no seu pleito, que a sua vida dentro da política possa trazer mais frutos e que continue sendo um calo, porque nós precisamos ser calo. Aquilo que o senhor falou, que é fazer a diferença. Perfeito. Eu que agradeço. Claro, pode falar. Eu que agradeço e eu quero pedir desculpas pela vez que eu tenha
me emocionava. Que isso. Mas eu quero deixar claro assim, eu fico triste quando algumas pessoas chegam para mim me abordando assim e falam assim, eu sei que a sociedade ela exige muito do político, mas tem pessoas que falam assim, às vezes apontam o dedo até na minha cara e falam assim, vê se não vai se corromper. Assim, poxa, não fala isso pra mim. Quase que não existe isso, né? Não fala isso, né? Porque eu Mas não... a essência do... eu não deixaria minha vida, eu não renunciaria minha vida, minha história de vida, porque eu acredito muito em Deus, eu acredito muito que você tem que deixar uma digital aqui. Eu estou aqui, eu não sei se eu chego em casa. E eu tenho plena convicção de que todo o poder é ungido, investido por Deus, mas um dia vai ser cobrado. E eu acho que, e não querendo ser piegas com relação à igreja, e no que pese eu ser católico, tem uma frase que eu amo, que às vezes eu até posto, que fala assim, a minha religião é o amor e o meu Deus é o outro. Então, por exemplo, se eu faço esse exercício como São Paulo diz, de olhar para o próximo, enxergar Cristo, eu não vivo, mas Cristo vive em mim, eu vou exercer mais o amor, o respeito, a caridade, a compaixão, o diálogo, a humildade. Eu acho que uma das melhores virtudes do ser humano é a humildade e um dos piores pecados é a vaidade. Eu tenho fé em Deus, que eu não vou decepcionar a população capixaba. A Madre Teresa de Calcutá tinha uma frase fantástica que ela dizia o seguinte: difícil mesmo é amar o próximo. Quem está próximo aqui? A gente tem certeza do amor desse cidadão pelo trabalho que ele vem fazendo e o trabalho que ele vai fazer. Senador, obrigado. Fabiano Contarato, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Júlio Uber. Obrigado, Evandro Albani. Esse foi mais um bate-papo com Montanhas Capixabas, com essa presença ilustre, fantástica, um ser humano absurdamente sensacional, Fabiano Contarato. Gente, espero que vocês tenham gostado. A gente agradece aqui mais a participação, não dá tempo de falar, do Thiago Vidigal, do Helenilson Bispo. Um abraço, obrigado pelas participações. Tchau, gente. Tchau.